Depois da gente escutar essa música, nós vamos ver a letra da música, tá bom? Depois da gente ler a letra dessa música, nós vamos analisá-la, porque nosso conteúdo agora são as paisagens rurais do município, ok? Vamos começar a leitura de analisarmos a letra dessa música. Quais elementos da canção referem-se à área rural? Isso mesmo. Então, na primeira estrofe, nós temos o fogão a lenha e a casinha, essa casinha no sertão. Agora, a segunda. Isso, nós temos na segunda estrofe a vaquinha, o burro, a galinha também, que está se referindo à criação de animais. Agora, terceira estrofe. Nessa terceira estrofe, nós temos o pé de fruta, tá? O pé de fruta e de flor. Na quarta estrofe, temos que vida boa, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Quais elementos temos da área rural? Na quarta estrofe, nós temos a lagoa como um exemplo. Vamos passar para sexta, tá bom? Vez ou outra, na venda do vilarejo, para comprar sal grosso, cravo e outras coisas. Que farta. Por que ele fala farta? Ele é do sertão, certo? Temos o vilarejo, tá bom? Agora vamos para a próxima. Pego meu burrão, faço na estrada a poeira levantar. Qualquer tristeza que for não vai passar. Do mata burro, ai, ai, ai. Vamos lá, quais os elementos da área rural? Aí, burro, a estrada de terra, né? Que ele fala da poeira levantar na estrada. Muito bem. Nós temos um exemplo de área rural. Nós vemos aí vegetação natural. As casas são mais separadas, mais distantes uma das outras. Temos a criação de animais. Agora, nós vamos ler esse poema. O lavrador pousa a enxada, no chão descansa um momento e enxuga a fronte suada, contemplando o firmamento. Nas casas ferve a panela, sobre o fogão, nas cozinhas. A mulher chega à janela, atira milho às galinhas. Meio-dia, o sol escalda e brilha em toda a pureza. Nos campos, cor de esmeralda e no céu, cor de turquesa. Agora, depois que nós já lemos esse poema, vocês vão me dizer a que esse poema está associado. A que espaço? O espaço rural. Muito bem, Lígia. Vocês sabem que objetos são esses que estão sendo citados no poema? Tem alguma palavra que vocês não conhecem? Esse poema, ele está nos mostrando
as situações que são vividas pelas pessoas que estão na área rural. Ela está mostrando o cotidiano de muitos moradores desse espaço rural, certo? Ele também mostra alguns elementos do campo. Vamos procurar algumas semelhanças e algumas diferenças nesse poema do espaço que eles vivem, do espaço rural e do nosso espaço, que é o urbano. Quais semelhanças e diferenças nós podemos encontrar? Primeiro vamos falar das semelhanças. Na área urbana, pode ser usada a enxada? A enxada? Sim, então é uma semelhança. Próximo, nas casas ferve a panela. É uma semelhança? Sobre o fogão nas cozinhas. Isso mesmo, uma semelhança. Na nossa casa também não temos fogão, não fazemos comida, então a semelhança da área rural e da área urbana. A mulher chega à janela, atira milho às galinhas. É mais comum a criação de galinhas na área rural. Então essa pode ser a diferença. Meio-dia o sol escalda e brilha em toda a pureza. No campo cor de esmeralda e no céu cor de turquesa. Aqui, tanto na área urbana como na área rural, nós temos um elemento natural, que é o sol, certo? Mas nós podemos notar a diferença quando nós vamos para uma área rural, que dá a impressão que o céu é mais limpo, que ele fala até no céu cor de turquesa. A cor turquesa é um azul tipo água do mar, sabe? Aquele azul marinho. É uma cor muito bonita. Já na área urbana, nós não vemos o céu com tanta clareza assim, por conta da extrema poluição, certo? Certo, tia, teve um dia que eu vi. Então, nós podemos notar o quê? Que temos algumas características da área rural. Na área rural, nós temos as plantações, a criação de animais, tem uma área muito mesmo maior de vegetação natural. Nós temos a maior simplicidade, como nós podemos ver aí na imagem. Agora, nós vamos responder na página 34. A poesia descreve um cotidiano semelhante ou diferente do seu modo de viver. Então, isso mesmo, diferente. A área urbana e a área rural têm uma grande diferença. Se você morar na área urbana, você consegue ver essa diferença, tá certo? Se você morar na área rural, você vai colocar que é uma semelhança, tá bom? Sim. Agora, nós vamos continuar falando dessas características, tá bom? Vamos lá. Nesse espaço rural vai predominar, vai ter essas paisagens formadas por plantações, criação de animais, olhem aí na imagem, áreas de vegetação natural. Temos as moradias, como a Tia já falou, casas mais distantes uma das outras, diferente aqui da área urbana, que as casas são bem próximas, tá bom? Nós temos também os silos. Os silos, ele é uma estrutura cilíndrica. Alguém lembra o que é uma estrutura cilíndrica?
Essa estrutura cilíndrica tem essa forma de cilindro, como a tia está mostrando aí na imagem. Lá na área rural, esse silos ele vai ser feito de aço ou concreto. É como se fosse um tanque, certo? Vai ser utilizado para armazenar grãos e cereais. Esse é um silos. Ele pode ser feito de aço ou concreto. Olha aí na imagem. Só um minuto. Pronto, aqui nós temos os silos de aço, de concreto. Essas imagens rurais, elas também são diferentes, tá bom? As paisagens rurais são diferentes. Por conta, principalmente, do tamanho da propriedade, tem propriedades que são o tamanho da terra, que são bem maiores e outra bem menores, comparando uma com as outras. Também essas paisagens vão ser diferentes por conta das atividades que vão ser realizadas nelas. Nós temos aí as pequenas propriedades que vão receber o nome de sítios ou chácaras. E temos as grandes propriedades, que vão ser chamadas de fazendas, certo? Na primeira imagem, nós temos uma propriedade rural de policultora. Ela tem várias plantações diferentes, tá bom? Na próxima, nós temos a criação de ovelhas. Ela é uma área bem maior, como nós podemos ver na imagem. Abaixo nós temos a criação de bovinos. Também é uma propriedade. Essa é uma grande propriedade, tá bom? Ao lado, nós temos uma extensa lavoura de soja. Ela é classificada como uma grande propriedade. Agora, nós temos na página 35 uma pergunta. No município onde vive, você já observou paisagens como as mostradas nessa página? Tá bom, tia. Na página 36, nós temos as paisagens rurais e o clima. Na primeira paisagem, nós temos a paisagem de lavoura de trigo e na segunda, da lavoura de soja. Vamos lá. Nós temos o tamanho da propriedade rural e nós temos também a atividade que é realizada, certo? Que nós falamos na página anterior. Agora, nós vamos ver quais os aspectos naturais que vão tornar essa paisagem diferente, tá bom? Nós vamos ver alguns elementos naturais que vão fazer com que essas paisagens não sejam iguais às outras, tá certo? E uma dessas características, um desses elementos vai ser o clima. O clima, ele vai influenciar muito na forma da paisagem. A temperatura do ar, ela vai influenciar nessa paisagem, tá bom? Por quê? A gente tá na página. Porque tem alguns produtos que eles vão se adaptar melhor em temperaturas baixas, como o trigo. O trigo,
Ele precisa de um clima que tenha uma temperatura baixa. Já esse aí de baixo, que nós falamos sobre a soja, ele precisa de um clima com temperatura alta. A cana-de-açúcar também é um exemplo. Precisa da temperatura alta. Então, dependendo do clima, aquela paisagem vai mudar. Por quê? Em um espaço que tem uma temperatura alta, será um tipo de plantação. No que tem temperatura baixa, será outro tipo de plantação, tá bom? Por isso, vai ter essa mudança de paisagem. Então, só para finalizar essa parte, o clima, as chuvas vão ajudar na variação de produtos, tá bom? Na variação de plantações. Por exemplo, quando não está chovendo muito aqui na região, nós temos uma queda na quantidade dos produtos, tá bom? E afeta a economia, os produtos passam a ser mais caros. Quando está em tempo de chuva, as plantações começam a melhorar e temos uma baixa no valor desses produtos, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos voltar lá para a página 31, tá certo? Na página 31, nós temos assim: complete o gráfico a seguir com os dados da tabela. O primeiro dado é da zona rural. A zona rural tem 18.874, certo? O que nós vamos fazer? Pintar até acima de 15.000. Aí no gráfico nós temos 15.000 e 20.000. Se ele é 18.874, ele tem que ficar entre 15.000 e 20.000, tá bom? Mais próximo de 20.000. Eu pintei os dois. A urbana, como é 24.237, vai ficar entre 20.000 e 25.000. Quarta questão. Observe a tabela e o gráfico a seguir. Depois complete os quadros com o nome do município que corresponde a cada coluna do gráfico. Nós temos uma tabela com o nome do município e a população. E ao lado nós temos o gráfico, tá bom? O de vocês estão pintados? Pronto. O que nós vamos fazer? Primeiro, esse primeiro gráfico aí, essa primeira coluna amarela, é de qual município? Vamos analisar. Ele está entre 15.000 ou ele está em 20.000? Tia, em que questão você está? Qual município será o amarelo de 20.000? Sergipe. Muito bem. Carirá, Sergipe. Coloquem aí no número 1. O segundo é o verde. Ele está em 25.000. Qual será o município? 2? Concha, São Paulo. Conchal. Muito bem. Conchal. O terceiro é o roxo. Ele está em quanto? Está acima do 30.000. Ele está passando um pouquinho. Qual será o município? Iporá. Ele está no terceiro com 31.000. E o quarto, o azul, 35.000. Então será Afuá. Desvendando enigmas.
A tia vai ler para vocês e vocês vão dizer a resposta, tá bom? Trata-se de um espaço onde a maioria das pessoas se ocupa no cultivo de café e na criação de galinhas. Elas vivem em extensas propriedades e para encontrar um vizinho andam bastante, preferencialmente a cavalo. O enigma descreve uma paisagem Rural. Trata-se de um espaço ocupado por muitas famílias diferentes, mas cada uma tem a sua privacidade. Os principais meios de transporte utilizados pelos moradores para ir ao trabalho e à escola são ônibus e carros. Os adultos da família trabalham no comércio e na prestação de serviços. O enigma descreve uma paisagem Urbana. urbana. Muito bem.